Quando aconteceu aquele episódio, eu acho que ficou muito claro para todo mundo, mas para a maior parte das pessoas que fosse ler aquela situação de boa fé, entender o que você estava querendo dizer de fato. Assim, acho que foi muito, muito claro, né? Que era uma defesa da ampla liberdade de expressão no estilo da primeira emenda americana. Isso aí, cara, uma coisa meio óbvia. E, ao mesmo tempo, eu vi muita gente apelando para certos argumentos de autoridade. Entrevistei uma pessoa aqui da comunidade judaica. Chamei o cara que é judeu. E eu me senti um pouco incomodado com isso, porque eu sou judeu também, sou neto de sobrevivente do Holocausto, né? Tanto meu avô quanto minha avó, né? Por parte de mãe, os dois ficaram presos em campos de concentração, cara, sofreram pra caramba, viram parentes se assassinar, assim, todo aquele terror que a gente conhece do Holocausto. Mas a minha visão sobre liberdade de expressão é completamente diferente da deles. E eu vi, inclusive, assim, tipo, cortes no YouTube, tipo, judeu critica monarca e tal, e ainda por cima mistura com uma coisa de lugar de fala que eu não gosto também. Então, assim, misturou uma série de coisas que eu falei assim, cara, isso aqui tá totalmente assim, não é a posição que eu entendo, tendo estudado e né, já tinha terminado o texto principal. Inclusive, eu nem consegui botar esse fato no livro. Esse seu cancelamento seria um bom tema para tratar no livro. Mas não conseguia porque o livro já estava pronto. Pode crer. A primeira versão, né, já estava pronta. Então, assim, pelo tema, segundo, pela minha própria origem e perspectiva, e terceiro, por essa questão de limitação do debate com base nesse conceito de lugar de fala, que para mim é um conceito, assim, evidentemente que algumas circunstâncias pessoais te dão uma perspectiva diferente sobre a vida, mas isso não quer dizer que você tem que pensar de uma forma, entendeu? E aquilo ali estava apagando, inclusive, a diversidade de ideias dentro da própria comunidade judaica. O Glenn fala muito sobre isso também. Inclusive, na história da primeira emenda americana, você tem muitos judeus importantes ao longo dessa história. Né? O primeiro voto... Cara, se eu estiver pulando muito... Tô interessado. Tá. O primeiro voto, inclusive, né, que o pessoal sempre cita, do Oliver Wendell Holmes, que ele fala da questão do fogo e tal, né, que aí depois ele tem um famoso caso do Abrams, em que ele faz o voto dissidente da Suprema Corte americana. A questão do fogo é de gritar fogo no teatro ou no cinema. Isso. Porque são 3 casos que foram julgados mais ou menos no mesmo ano, em 1919. E 2, ele concorda com a Suprema Corte, mas no terceiro ele muda de opinião, o Holmes. E isso é considerado como um grande marco. Né? Na verdade, o Holmes estava concordando com o Brandeis, que votou junto com ele, foi 7-2, a primeira dissidência assim, a favor dessa ampla liberdade de expressão. E o Brandeis foi o primeiro juiz da Suprema Corte americana judeu. Uhum. Então, você começa a olhar essa história, você tem vários judeus, parte dessa tradição de ampla liberdade de expressão, inclusive para o seu pior inimigo. Né? Não à toa, assim, o livro do Arian Nair, que também é um cara que fugiu da Alemanha na época do nazismo e tal, também é judeu, ele escreveu um livro chamado Defendendo o Meu Inimigo, que ele explica por que é importante você defender, inclusive, a liberdade de expressão dos seus piores inimigos. A gente pode falar sobre isso mais para frente. Então, por tudo isso, o cara falou assim, cara, eu me senti um pouco até em dívida com você, sem nem te conhecer. Assim, eu falei assim, cara, não, eu queria que você soubesse que existem outras posições. Pode crer. Entendeu? Dentro da comunidade pelo judaica... menos dentro, assim, que existem outras posições. Fora você já sabe. Sim. Você já conhece mais ou menos assim... Tem um país enorme chamado Estados Unidos. Exatamente. Então isso aí você não... Tô muito longe do microfone? Não, tá bom. Pode puxar um pouquinho, tá. Então, essa parte aí, acho que você já sabia. Assim, eu tinha... Claro, que foi publicado na Folha, o artigo, então mais gente teve acesso a essa visão, claro. Mas, ao mesmo tempo, eu achei importante que você tivesse isso. Então, eu pensei, cara, eu quero escrever esse artigo, quero mandar para o Monark. Aí foi aí que eu te mandei também, eu acho. Cacei seu contato, contato do contato do contato, e aí foi aí que começou. Assim, então, eu fiquei um pouco... cara, não sei, fiquei me sentindo um pouco em dívida. Assim, né, claro, metaforicamente, mas um pouco em dívida em fazer outras pessoas entenderem que, assim, o assunto é muito mais complexo. Sim, sim. Não era só um bêbado maluco, chapado, que tava falando merda porque não sabe o que fala. Eu tinha um certo ponto ali, talvez. Claro. Não, sim. E assim, mesmo que, cara, assim, eu já vi, assim, outras pessoas falando, tipo, mas há formas e formas de defender. Claro, sempre há formas e formas de defender, mas também, assim,
há formas e formas de entender, né? Sim. Então, assim, se você está vendo que às vezes a pessoa poderia ter defendido melhor, você também tem a obrigação de entender de boa fé. Você também tem a obrigação de dar talvez você também poderia ter entendido melhor as coisas. Exato, pô, tudo bem, cara. Talvez haja outras formas de expressar a mesma ideia, mas também, cara, assim, todo mundo erra, entendeu? Sim, todo mundo, sim. às vezes... Não, eu Enfim. concordo pra caralho, que do jeito que eu expressei, foi o pior jeito se eu quisesse passar o que era a ideia de verdade, né? Dava margem a interpretações que eu tava mas defendendo. Cara, então, mas aí olha, eu te pouparia até nisso, entendeu? Eu não acho que, assim, ficou muito claro a sua posição ali, entendeu? Não é uma coisa que ficou ambígua, assim, putz, será que foi, será que não foi? Será que, de repente, ele é um criptonazista, como se chama, né? O cara que é um nazista. Tem essa agora? O cara que é nazista escondido, não fala. Entendi. Será que... Cara, tá bom, não era o caso, entendeu? Sim, não é o caso, eu teria que obviamente. ter escondido muito bem nos longos dos anos aí que eu sempre fiz coisa na internet. E esse negócio, cara, do lugar de fala, de tudo isso, inclusive, assim, no final do primeiro capítulo, eu cito um debate seu com o Tabet. Ah, sim. Lembra? Lembro. E aí tem uma hora que isso tá aqui no livro, depois você... Que da hora. Você lê aí e me diz se eu retratei bem, mas tem um debate que você fala assim, você está falando lá sobre a questão de discurso de ódio e tal, e aí você fala alguma coisa assim, eu acho que, cara, isso não deveria ser limitado, uma coisa meio, né, essa inspiração da legislação americana e tal. E aí o Tabet fala uma coisa assim, no livro eu narro, eu transcrevi certinho as palavras. Pode crer. Mas ele falou alguma coisa assim, tipo, sabe por que você é a favor de liberar isso? Porque você não é uma minoria, porque você não é negro, você não sei... E, cara, aí eu cito bastante no livro, você tem um monte de casos de advogados judeus, negros, enfim, de várias minorias que defenderam nazistas, supremacistas brancos. Cara, você tem vários casos. Então, assim, a ideia de que... o próprio Glenn é um exemplo, mas você tem outros. O Jonathan Rauch, que escreveu um grande livro sobre liberdade de expressão. Cara, você tem vários casos de várias pessoas que são parte de uma minoria e que defendem a ampla liberdade de expressão. Então, assim, essa ideia, para mim, assim, é meio... E acho que vem dessa coisa do lugar de fala, né? Uma coisa meio absurda de que se você é parte de uma minoria, você necessariamente pensa assim. Isso é uma coisa até meio autoritária. Total, autoritária. Eles criaram... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.